Mais uma aula, propriedades físicas das radiações e seus efeitos biológicos. Vamos lá. Introdução. Radiação é a energia que se propaga com uma certa velocidade de um ponto a outro no espaço ou por um meio material. Pessoal, aqui está meio ruim, mas porque eu consegui essas imagens desse jeito, tá? Então, a energia, a radiação, ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tá ok? Eu já falei na outra. Material radioativo é o material que emite radiação, podendo ou não fazer mal para os organismos vivos expostos, de acordo com a intensidade da radiação emitida ou recebida. Então, dependendo da força de poder da radiação, que é o cobalto, é o poder de penetração dela, é cobalto 60 enriquecido, né? Em laboratório, ela tem alto poder de radioativo. O césio, alto poder radioativo, né? Raios gamas, em vez de penetrar, tem a emissão do raio-x, que ela é fraca em relação aos raios gama, entendeu? Que pega uma chapa de aço, certo? A radiação pode ser classificada em lineares, não, perdão. As radiações podem ser classificadas em ionizantes e não ionizantes. As ionizantes possuem energia suficiente para ionizar os átomos, né, com os quais se interagem, tá ok? O não ionizante não possui energia, né, o suficiente para, digamos, gerar os átomos e as moléculas com os quais elas se interagem. Ok? Então elas não possuem uma carga o suficiente, elas não possuem energia suficiente, elas não possuem radiação o suficiente para que possa danificar o DNA de uma pessoa, ou de algum animal, de alguma planta. Tá ok? Agora aqui já melhorou, pessoal. Ainda bem, né? Aqui são os exemplos de radiação ionizante, né? Radiações que do lado direito são ondas, radiação não ionizantes e radiações ionizantes. As não ionizantes são visíveis, luz infravermelha, ultravioleta, calor, ela tem o calor do sol, né? Ondas de rádio, ela tem ondas, mas não tem radiação. Corrente elétrica, ela tem uma corrente, mas não é radioativa, né? Radiações ionizantes, eletrodomésticos, digamos que seja eletrodoméstico, meu nome daquele aparelho que a gente esquenta, micro-ondas, pronto. Ali é ionizante. Tem pessoas que ligam o aparelho e coloca a cara em frente o aparelho, né? Aquilo ali ele vai emitir ondas e quem estiver perto olhando não vai ficar muito legal para ele, para a pessoa, né? Porque ele vai ter cargas elétricas magnéticas, eletromagnéticas. Raio-x, raios gama, corpusculares, raios alfa, beta, nêutrons e prótons, né? Isso aí já dei na aula anterior. Isso aqui são os desenhos de radiação não ionizante e as ionizantes. Temos até a alfa, né? E vamos lá. A estrutura do átomo. Essa aqui também já foi dado, só para recapitular, para vocês não esquecerem. Toda matéria é constituída por átomos,
unidades estruturais dos elementos químicos. O átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Perdão. Pessoal, caiu uma pergunta aqui, uma pergunta, né? Só que já vai várias perguntas. Por exemplo, a matéria é constituída em que? Né? A matéria é constituída de quê? A matéria é constituída de átomos e elementos químicos, né? O átomo é dividido em quê? Em núcleos e de eletrosfera. Além disso, os átomos são formados basicamente por quê? Elas são divididas em 3 tipos de partículas. Quais são? Núcleo, eletrosfera, não é isso? E nesse núcleo nós temos os prótons com carga positiva, nêutrons, que é uma carga neutra, nem é positivo nem é negativo, tá ok? E eletrosfera, né? Eletrosfera de elétrons, que é uma carga negativa. Nós temos aqui o núcleo, os elétrons com carga, né? Nós temos os nêutrons, prótons com positivo, aqui nós temos vermelhinho com positivo, os elétrons, que são os pontos negativos, e o núcleo, nós temos aí, modelo de organização de um átomo. Isso aí, até hoje, só tem essa fórmula. A ionização. Quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, dizemos que o átomo se encontra em estado ionizado, né? Então, pessoal, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, nesse estado ele está ionizado, ele tem carga, né? Então ele tem radiação. Se o átomo tem mais elétrons, sua carga elétrica é negativa. Íon negativo. Se o átomo tiver menos elétrons, sua carga elétrica é positiva. Íon positivo. Então, moral da história, se uma carga elétrica for negativa, quer dizer, se o átomo tem mais elétrons, sua carga elétrica é negativa. Por quê? Porque os elétrons são constituídos que ela é de negativa, né? E se o átomo tiver menos elétrons, sua carga elétrica é positiva. Quanto mais elétrons, menos. Quanto mais, é positiva. Eita. Vamos lá. Aqui somos as partidas, eletrolivre, ionização, colisão. Essas colisões aqui eu mandei um vídeo para vocês entenderem melhor, tá? Porque é de forma explicativa em vídeo, é bem melhor do que só em falar, tá ok? Ionização, neste sentido, denomina-se radioatividade, a capacidade que alguns elementos naturais ou artificiais possuem de emitir espontaneamente energia, radiações eletromagnéticas ou corpusculares que interagem com os átomos das matérias, ionizando-os. Ok, gente? Então, o que é radioatividade? O que ela tem? Ela tem a capacidade de alguns elementos naturais, né? Ou artificiais. Possuem de emitir espontaneamente energia. Neste sentido, denomina-se radioatividade, a capacidade que alguns elementos naturais espontâneos de energia, radiação eletromagnética ou corpusculares que interagem com os átomos das matérias ionizando-se. Acabei de falar agora. Tem uma observação aqui, pessoal. O ser humano sempre viveu em um mundo radioativo, encontrando-se continuamente exposto às radiações provenientes do espaço cósmico, solo, água, alimentos e até mesmo do próprio organismo. Essa observação aqui, quando diz que o ser humano está exposto à radioatividade, é no dia a dia, tá? Como no dia a dia, o celular, ele tem uma radiação, ele emite sim radiação, mas muito pouquíssima, né? Que mais?
o espaço cósmico, ninguém vai para o espaço, né? O solo, a areia da praia, ela tem um pouco de radioatividade. A água existe em certos alimentos alimentícios. Eles, por exemplo, uma fruta ela vem de Belém para cá, em caminhão. Então, eles passam por uma ionização de partículas, né, de uma radiação para que as frutas não apodreçam e nem perdam o brilho, até chegar no seu destino. Ok?